Bom, pessoal, mais um episódio aqui do Pod Office com vocês aqui. Dá um recadinho inicial aqui para vocês, pedindo que se você quiser ser um patrocinador dessa sala, desse estúdio e desse canal, não é nada muito difícil não, viu? Eu só preciso que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe para que esse conteúdo chegue às mais pessoas aqui no YouTube. Então a gente vai ter um bate-papo bem descontraído aqui hoje, bem informal, mas trazendo bastante insight, trazendo bastante informação aqui para vocês, tá? Focado no empreendedorismo, focado nas relações humanas. Então, o que a gente gosta aqui no Pod Office e o que a gente extrai? É exatamente isso. Insights, relações humanas e empreendedorismo. Então, hoje eu trouxe aqui meu amigo Everton Oliveira. Ele é empresário, ele é sócio do grupo CDG. O grupo CDG, ele trabalha com, me corrija, não é administração de condomínios, né? Não, somos uma garantidora de receita condominial. Já puxou a orelha, que o cara não estudou antes, mas foi bem por aí, mas trabalha com os condomínios e convive, sabe, ali do dia a dia. Exatamente. Né? Então, o Everton é um grande amigo que eu acabei fazendo aqui, onde nós temos o estúdio aqui. Aliás, estamos em São Paulo, porque esse episódio vai para o Brasil inteiro. Estamos em São Paulo, mais precisamente em frente ao Parque Vila Lobos aqui. Tem um condomínio de prédios aqui muito bacana, muito aconchegante. E o Everton foi uma das primeiras pessoas, quando nós mudamos para cá, que eu fiz contato. E a gente sempre estava ensaiando, vamos gravar, e na semana passada a gente acabou estreitando essa ideia. E conseguimos hoje uma agenda corrida com o Everton aí, que trabalha com condomínio, então vocês já imaginam como que não é a vida do cara. Tinha pouca emoção na vida dele, ele foi trabalhar com condomínio. Então vamos lá, Everton. Obrigado primeiramente pela sua presença mesmo, de coração, tá? E a ideia é aquilo que a gente falou, é um grande bate-papo aqui, você trazer as informações do grupo CDG, o que o grupo oferece de serviços para os condomínios, mas, acima de tudo, contar um pouco da tua história aí de empreendedorismo, que era o que a gente estava falando um pouquinho atrás, né? Todo mundo acha que a gente já nasce com um CNPJ. Não, a gente nasce com um CPF, com um CPF, né? Ninguém nasce com um CNPJ. E a grande ideia também é isso, né? Mostrar para as pessoas que é possível, né, cara? A gente consegue começar do zero ali, empreender, ir para cima. Exato. Conta um pouco aí de você. Entrando nisso, né? A gente nasce com CPF e ainda sem crédito, né? Já nasce com um score baixo lá no Serasa, não é isso? Sem crédito nenhum. Né? Verdade. E com o tempo a gente vai se levantando. Mas é muito, muito legal a gente falar sobre isso. Eu falei com um amigo meu essa semana, né? Eu sou filho de diarista, né? E as pessoas às vezes falam assim, não, mas esse aí é empresário, né? Tem sorte, né? Muito pelo contrário, né? Eu sou filho de diarista, não tenho vergonha nenhuma disso, me orgulho, né? Porque é o que eu sempre falo, a gente tem que ter orgulho da nossa origem, né? E hoje, né, eu como filho de diarista, venho conquistando o meu espaço. É lógico que eu sempre falo, é um passo de cada vez, a gente tem sempre que caminhar por onde a gente enxerga, né? E não ir além daquilo que a gente pode. Boa, essa porque é boa. Às vezes a gente tem a ambição e isso é perfeitamente aceitável, a gente tem que ter ambição. Só que a ambição ela não pode atrapalhar o nosso objetivo, a gente nunca pode ultrapassar o nosso limite para querer chegar no alvo, porque senão vai dar errado. Com certeza. Né? E eu acho que um pouco da minha história, ela simplifica nisso. Eu sempre tive um objetivo, né? Eu sempre falei, poxa, eu quero ter a minha empresa, eu quero trabalhar para mim, eu quero ser empresário, eu quero fazer as minhas coisas. Só que isso não aconteceu do dia para a noite, né? Eu fui caminhando, trabalhava em área financeira, muitos anos, fui gerente de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, e aí fui caminhando. Aí entrei numa empresa de engenharia. Sério? Que tem tudo a ver com o teu negócio, né? E aí entrei numa empresa de engenharia e aí eu viajava o Brasil inteiro, executando obras, fazendo implantação de centro logístico, né? Fazia aquelas esteiras de automação. Né? Para quem não conhece, aquelas esteiras que levam a mala no aeroporto é mais ou menos isso, né? Só que era para centro de distribuição de cosméticos. Uhum. E aí, resumindo, eu estava um dia lá em Pernambuco fazendo a implantação de um centro logístico e nós havíamos comprado um apartamento, né? No interior de São Paulo. Ia ter a assembleia de implantação desse condomínio e aí nós fomos, eu e minha esposa e alguns amigos lá também tinham comprado no mesmo condomínio que eu. E aí começa a loucura dos condomínios na minha vida. Que aí nesse dia da assembleia de implantação, começaram as pessoas a se candidatar para ser
síndico do condomínio. E aí o pessoal ficou, vai lá, Everton, vai lá, se candidata, não sei o quê, porque você já é nosso gerente, não sei. E aí eu falei, tá bom. Levantei minha mão e fui lá na frente. E fiz a apresentação, Augusto. E foi algo assim muito louco, porque tinha muita gente lá no local, né? E aí quando eu fiz a minha apresentação, instantaneamente, na hora que eu parei de falar, o pessoal começou a aplaudir. E aí naquele momento eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? A minha vida já estava sem emoção, que eu estava trabalhando com engenharia. Com engenharia, né? E aí... Mas qual que é a tua formação? Então, eu sou de finanças. Você é de finanças? Sou de finanças. Certo. E aí, fui eleito síndico do condomínio. Cara, na hora que eu decido... Mas você tinha uma ideia completamente... Não, eu não tinha ideia nenhuma. Não, você tinha uma ideia muito amorosa do que era um condomínio, né? Para aceitar ser síndico. Não, eu não tinha ideia difícil, nenhuma, porque até então eu nunca tinha morado... Ou não sabia do tamanho do desafio. Exatamente. Aí quando eu desci do palco, eu pensei assim, a pergunta que todo mundo faz, cara, e agora? O que eu vou fazer? O que é ser síndico? Todo mundo que é eleito síndico a primeira vez, que não sabe o que é, faz essa pergunta. E agora, o que é ser síndico, né? E aí eu me fiz essa pergunta na hora, né? Cara, foi quase uma hora para mim sair do palco da onde eu estava para ir para a cadeira que eu estava sentado. Tanto de gente que vinha falar comigo. E aí nisso eu comecei a minha caminhada com o condomínio, fui síndico de alguns condomínios, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Que ano que a gente está falando isso, mais ou menos? Só para a gente poder se situar. Isso em 2014, 2015, por aí. 10 anos, 9 anos. É. E aí as coisas começaram a acontecer no âmbito condominial. Foi aí que eu entrei nesse mundo, né? Para as pessoas entenderem, poxa, como que você entrou no mundo de garantidora, de condomínios, né? Foi aí, desse jeito que eu entrei. E aí começaram a acontecer coisas, cara, de todo o tipo que você puder imaginar, um síndico vive dentro de um condomínio. E aí, assim, é coisa assim que eu falo de todo tipo mesmo. Só pra gente salientar, isso ainda no Nordeste, você estava com uma jornada dupla de trabalho, ou não? Não, então, aí eu tirei férias, né, e aí começou, aí eu já estava na intenção de sair, eu entreguei o centro logístico lá em Pernambuco, né, e aí eu voltei para São Paulo, concluí um trabalho que eu tinha em Curitiba, que também era de um centro logístico, e aí eu voltei, né, de vez para São Paulo, e aí eu virei síndico em tempo integral. E aí me dediquei 100% à vida de síndico, ganhando uma mixaria. Mas também, vamos falar, é que a gente costuma falar na engenharia que você está no trecho, né? Então, isso. Você está no trecho. Uma hora está em São Paulo, uma hora está no Rio de Janeiro, uma hora você pode estar lá em Macapá. Exatamente. E você tinha essa vivência. E aí, como síndico, você vai ter uma coisa mais estática, é ali, né? Ou totalmente, não, estou errado? Não, totalmente diferente. Exatamente isso que você falou. A gente fica no trecho, né? Na engenharia, exatamente, que a gente fala, né? E a gente trecho. vai indo de obra para obra, né? Exato. Eu, às vezes, chegava a ficar 3 meses longe de casa, né? E aí ficava lá numa obra, ficava 2 meses, ficava 1 mês, aí fiquei 3 meses no Nordeste. Então eu ficava nesse trecho, executando as obras. E aí quando eu voltei para São Paulo para ser síndico, aí mudou completamente a rotina, porque era 100% focado ali, dentro do condomínio, né? Então tinha semana que eu nem saía, ficava só ali dentro do condomínio, porque era um condomínio muito grande, eram 6 torres, eram quase 800 apartamentos. Né? Então, isso um condomínio. Aí depois eu peguei um outro com 500 e poucas unidades. Então, assim, era muita coisa, né, para fazer, realmente. Só que a rotina é totalmente diferente. Né? E aí você começa a vivenciar situações particulares de dentro de um condomínio. Né? Que nem a gente estava falando um pouquinho antes, né? Poxa, qual foi a situação mais inusitada, né? Cara, eu já vivi tanta coisa dentro de um condomínio. Mas não conta não, vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Eu quero explorar um pouquinho. E eu vou falar sobre isso. E as pessoas falam, não é possível isso, né? Não, porque tem coisa que hoje, com o advento da internet, rede social, você vê uns vídeos ali que são reais, você fala, isso não aconteceu. Tá aqui a prova viva de que as coisas acontecem. Eu quero explorar mais isso daí, mas eu queria agora puxar um pouquinho nessa tua jornada de empreendedor. Qual foi assim a virada de chave que você falou assim, cara, eu vou empreender, né? Obviamente que quando a gente está ali como CLT, você tem uma estabilidade, você tem ali um plano de carreira. Quando que você entendeu que você fala, não, cara, de repente... E detalhe, o que você faz hoje não tem... Me corrija se eu estiver errado. Não tem nada a ver com o que você faz hoje. Eu, por exemplo, o que eu fazia como CLT,
Eu faço hoje como empreendedor, dono da minha própria empresa, ou seja, eu estou no mesmo segmento, na mesma área de atuação, usando as ferramentas que eu usava, enfim. Com você, eu entendo que foi diferente, porque você vinha de um outro segmento. Como que você fala, cara, não, eu vou botar o pé? Porque é muito mais desafiador. O que acontece, Augusto? Eu sempre tive esse lado comercial, né, que sempre falou mais alto, de vender, de conversar, de ter essa facilidade de conversar com as pessoas. Sempre tive isso dentro de mim, né? E aí, não, percebi desde o primeiro dia que que a gente se conheceu. E aí, num certo momento, né, quando eu trabalhava com engenharia, um diretor meu, que era um cara muito inteligente, foi diretor da Volkswagen, né, e ele era nosso diretor de engenharia. E aí ele falou para mim assim, olha, Everton, a partir de hoje você vai atuar na área comercial. Eu falei, não, doutor, eu não sei vender. Ele falou, não, você não precisa vender. Você tem o dom comercial em você. Ele falou assim, você sabe conversar, você sabe convencer, você sabe ouvir, e esses são os princípios. Né? E aí eu fui entendendo o que ele estava falando, e aí eu comecei a cuidar dos contratos dessa empresa, né? Do pós-venda, da relação com o cliente. E aí eu entendi que eu tinha realmente essa questão comercial dentro de mim. Né? E a partir daí a gente começou, eu comecei a minha jornada, né, na área comercial, e aí veio no meio disso tudo, essa experiência como síndico, e foi aí que eu entendi que aquilo poderia ser para mim algo que eu buscava, que era ser empreendedor. Porque o ser síndico não é simplesmente você estar ali e você tem um cargo de síndico. Você cuida de uma empresa, né? Sem fins lucrativos, mas ela é uma empresa. O condomínio ele é uma empresa. A gestão. Exato. E aí eu entendi que eu poderia fazer daquilo ali algo para mim. Eu poderia abrir um CNPJ como síndico profissional, como gestor de condomínios. E foi aí que eu comecei a entrar nessa área, né, de empreendedor, que não tinha nada a ver com o que eu fazia antes. Só que se você fizer uma comparação, tem um pouco de relação. Né? Por quê? Eu lidava com as pessoas, tinha que fazer o trato comercial, aquela gestão de pós-venda que é muito difícil, né? Que a gente sabe. Eu costumo dizer que hoje vender não é difícil. Difícil é você manter a qualidade do teu serviço e entregar para o teu cliente aquilo que você prometeu. Exatamente. Né? E eu acho que isso vem muito de encontro ao sucesso que a gente tem hoje como empresa. Porque a gente entrega tudo aquilo que a gente promete. E aí eu comecei a entender isso e falei, bom, eu vou buscar isso para mim, né? E vou fazer isso uma profissão. E aí foi que eu realmente enxerguei a possibilidade que condomínio poderia ser uma grande oportunidade para mim entrar nesse segmento de empreendedorismo e comecei a enxergar diversas possibilidades, Augusto. Eu costumo dizer hoje que sempre alguém me procura e fala assim, Everton, eu tenho um produto para condomínio. Você acha que dá certo? Sim, dá certo. Existem várias possibilidades dentro de um condomínio. Porque dentro de tudo isso que você explanou aqui, e a característica principal de um empreendedor é eu tenho um produto que resolve o seu problema. Então você se tornou síndico para resolver os problemas do condomínio. Os problemas dos outros. O síndico ele resolve o problema do mas outro. você está ali resolvendo um problema. Exato. Essa é a principal característica do teu produto, que não é um produto físico, né? Mas é um produto que é um serviço. Exatamente. Que na minha opinião, na minha humilde opinião, é mais difícil, tá? Empreender com serviço do que com produto, né? Sim. Ambos têm as suas dificuldades, mas eu acho que serviço é muito mais difícil, né? E foi o que você, de uma maneira, digamos assim, inconsciente, entendeu e fez e começou a fazer. Porque, de novo, você veio de um segmento completamente diferente, trabalhava com finanças, mas assim, cara, é uma área completamente desconhecida, né? Por isso que eu falo, né? Quando você se torna síndico, diferente daquelas pessoas que estão se preparando para isso, que fazem curso, né? Porque hoje está muito comum isso, né? E ainda bem que existe isso, né? Cursos profissionalizantes, porque a gente precisa de um mercado capacitado, né? Então, hoje existem várias escolas para formação de síndico profissional. Não sabia. Hoje existem escolas muito boas. Um grande amigo meu, Sérgio Craveiro, ele é o maior professor, eu falo que ele é o maior professor formador de síndico no Brasil, é ele, né? E aí o que acontece? Isso é muito bom.
Só que quando você é pego de surpresa, entre aspas, né? No caso como eu fui eleito síndico, você não sabe por onde começa. Não foi tão surpresa, você quis. Eu fui na empolgação. Foi na empolgação do momento, mas você quis. Eu costumo dizer que eu falo que eu estava sem emoção na minha vida e aí fui lá total, imagina. Não tinha muito o que fazer, não tinha. E aí o que acontece, Augusto? Quando você é eleito síndico, é uma vivência totalmente nova, porque você está ali para resolver problemas dos outros. Problemas que não são seus. Né? Então, assim, poxa, e agora? E aí é que você começa a entrar nesse mundo, né? E aí começa a entender um pouquinho, estudar um pouquinho do que é, como resolver, a legislação. E aí o cara acha que você é obrigado a resolver o problema dele. Muitas vezes não, você não tem a obrigação de resolver o problema, você tem a obrigação de orientá-lo. Né? E fazer com que ele entenda qual que é o caminho. Porque nem sempre a resolução do problema ela vai ser uma coisa muito simples. Você tem regras, você tem normas, existe a lei, né? E nem sempre é aquela coisa do um jeito aqui. Não, o jeito aqui, ó, existe uma regra, existe como é que se chama? Tem um regulamento interno que exatamente. Você tem que seguir, né? Tem uma convenção ali do condomínio. Não é bem assim. O que eu sempre digo é o seguinte, não é a sua regra. Né? O condomínio não é a sua regra, é a regra de todos. Por mais que ali é teu, você pagou, mas, cara, você está no espaço compartilhado. Você é dono de um pedacinho onde todo mundo é dono. Exatamente. Esse é o ponto. E aí você falando agora de síndico, de escola de síndico e tudo mais, cara, eu puxei um dado aqui que eu gosto muito de extrair os dados. E tem um censo do IBGE de 2021, né, é o que estava mais atualizado, foi por isso que eu trouxe aqui pra gente. Que, cara, tem uma estimativa de 6.157.162 apartamentos no Brasil, cara. É muita coisa. É muita coisa. Na verdade, esse número ele já até subiu, né? Então, tô pegando um dado de 2021, que eu não consegui pegar um mais atualizado. Mas, cara, é muita coisa. Só pra gente ter uma ideia de um senso de volume, de quanto que é, né? É muita coisa. Se você for pegar aqui em São Paulo, Augusto, tem para onde a cidade crescer? Não, agora é só verticalizar. Só vertical. Não tem mais onde crescer. Horizontal não tem como. Já foi. É só verticalizar. Desde o século passado, na verdade. Então, e aí o que acontece? O que eles vão fazer? Condomínio. Uhum. Por isso que eu falo para você, o segmento que está em grande expansão é condomínio. Então, gente, se você tem uma ideia para um condomínio, pode investir porque o negócio dá certo. Não, mas é verdade mesmo. Mas é verdade. Isso, né? Hoje tem até sites, né? De compras que você... Site de cotação, site específico, de compra, né? Específico para condomínio. Para condomínio. Então, às vezes, a pessoa tem um produto lá para condomínio, ela consegue se inscrever no site lá e o site vai fazer tudo, a cotação vai entregar para o síndico, para o condomínio, as empresas, os preços, e você muitas vezes não sabe e acha que é um mundo totalmente difícil de entrar. Que é o cara que mora no quinto, que indicou... Até existe isso, mas hoje, existe. Por uma questão mais gerencial de gestão... Existe, né? E é muito legal existir isso, né? O cara que mora dentro do condomínio, ele ter essa iniciativa de indicar bons profissionais, Exato. Isso é muito bacana. Mas tem também essa questão de você buscar sempre o melhor profissional no mercado, nem sempre é preço, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas buscam por preço. E nem sempre é preço. Nem sempre é preço. Se o cara não está habilitado, não emite uma nota fiscal, Exatamente. não está em regularidade com os impostos, tem tudo isso. Tem essa parte, sim, bacana que eu indico, mas também tem o que você falou um pouquinho atrás, que é a coisa da gestão, né? Exatamente. E isso recai sobre o síndico, que é o CPF dele, ou CNPJ, se for um síndico profissional, que vai responder perante a lei, né? Com relação a isso. Então, ele é responsável civil e criminal, fiscal, contabilmente, ele é responsável por tudo, Augusto. Então, assim, às vezes o cara ele entra de gaiato, vamos dizer assim, no mundo de síndico, e ele não sabe que com isso ele traz uma série de responsabilidades. Ele vai responder por várias coisas que acontecem ali dentro daquele condomínio, mesmo não sendo uma ação diretamente dele, mas ele muitas vezes responde, né? E isso acaba afastando pessoas que, poxa, eu pensei que era tão simples, não quero isso para mim. E a gente vê isso a todo momento, a gente vê síndico entrando no outro mês saindo. E gente até capacitada, mas, cara, e aí volta um pouco pro lado... Opa, bati no microfone, mas sem problema. A gente olha, vê pessoas extremamente capacitadas, tecnicamente,
Mas emocionalmente é complicado, né? Eu costumo dizer, Augusto, que depois de alguns anos no meio condominial, a gente tem aquele feeling, né, de sentir a pessoa. E aí, às vezes, tem síndico, eu falo para minha sócia, uma vez a gente pegou um condomínio que trocou o síndico no meio do caminho, né? E aí entrou uma síndica, uma mulher, e aí eu falei para minha sócia, não vai dar certo. Ela não tem perfil de síndico. E foi dito e feito. Ela ficou, acho que uns 3 meses no cargo, 4 meses, e saiu. Né? Saíram com ela, vamos dizer assim, né? Porque realmente ela não tinha o perfil de gerenciar um condomínio, né? E tem síndico que você enxerga nele, você olha para ele e você fala assim, esse cara nasceu para ser síndico. Tem isso, né? Tem e é muito bacana isso. Você vê que o cara gosta de fazer aquilo, né? E hoje a gente tem síndicos aí que gerenciam 40, 50 condomínios. Sério? A gente tem síndicos hoje aí em São Paulo, né, que tem 160 condomínios como síndico. Nós fizemos um evento aqui no Vila Lobos, né, onde a gente tem a sala lá no auditório, que tinha 2 síndicos lá, juntando os dois, tinha 300 condomínios. Poxa vida. Como síndico, tá? Como síndico. Aí você me pergunta, como que isso é possível? Você tem que montar uma equipe, uma estrutura. Não, aí volta de novo na questão da gestão, de você ter uma equipe alinhada com aquilo que você... Foi que nem você falou, que é o... A gente está falando um pouquinho de pós-venda. Cara, ali é uma venda do começo ao fim. Porque não adianta nada o Everton chegar lá no condomínio e vender. Cara, não é o caso, que o CDG a gente vai falar mais pra gente o que ele faz, mas entender que você fosse um síndico profissional. E a gente trocaria de síndico, você está entrando. Cara, se a ponta final da linha lá não está alinhado com aquilo que você... propôs, né? Com a filosofia da empresa, tudo, né? Então não vai funcionar. Não vai funcionar, exatamente. É exatamente assim que funciona. Né? Ou você promete e você entrega. Exato. Né? E o bom profissional ele se preocupa com isso, em prometer e entregar aquilo que ele está prometendo, ou então você vai ser sacado. Essa é a realidade. Porque como é que o cara vai administrar 40, 50 condomínios? Não é à toa. Alguma coisa de bom esse cara faz, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer, Augusto, que assim, o síndico ele tem que ter ferramentas boas nas mãos para que ele entregue um bom serviço. O que são ferramentas? Ter uma boa administradora, ter uma terceirizada, não ele, mas o condomínio, tá? O condomínio, porque ele que vai gerenciar tudo os contratos que né? Mas o condomínio tem que ter uma boa administradora, o condomínio tem que ter uma boa terceirizada, tem que ter um gerente predial competente, tem que ter lá um gerente de manutenção competente, né? Ele tem que ter o braço direito dele ali, que deu um suporte legal para ele. O síndico tendo essas ferramentas em mão, isso tudo vai funcionar e ele vai fazer um bom trabalho. Porque o síndico em si, sozinho, ele não faz nada. Né? Eu conheço o síndico aí que é louco. O cara pega a picareta, pega tudo para querer resolver. E não é assim, né? Não é assim. Dele, né? Eu costumo falar isso muito em obra. Porque, por exemplo, a gente tem a construtora, tudo. E uma vez eu falei para um menino que estava comigo, né? Ele falou assim, eu falei para ele, eu cheguei, ele estava varrendo a obra. Ele, mas você não vai me dar os parabéns? Eu falei, não, tá errado. Porque se você colocou a mão para fazer isso, e ele era um encarregado nosso, tem alguma coisa errada. Não que não seja legal, você foi lá, você fez, mas está errado. Eu falei para ele, o dia que você me ver em uma obra fazendo alguma coisa, deu errado. Não que não seja demérito, né? Muito mas pelo a questão contrário. do processo do serviço funcionar da forma correta. Quebrou alguma coisa ali. Então, Exato. Ele teve a proatividade de ir lá, de fazer, mas, cara, não era para você. Você devia estar aqui, gerenciando, equipe tal, no andar tal, com serviço tal. Você não está lá. Tudo bem, você está aqui cobrindo uma lacuna. Temos que entender por que aconteceu essa lacuna. É a mesma coisa com você. Houve uma falha no processo. Exatamente. Aí você pega lá o síndico que de repente não tem essa equipe e o cara tá lá, sei lá, 3 horas da manhã arrumando uma torneira porque deu vazamento. E eu já fiz isso, tá, Augusto? É uma questão de emergência, sim, mas não é a questão do colocar a mão na massa. Aí, de novo, não é porque é demérito e nem seja pela proatividade, mas está errado alguma coisa aqui. No meio do processo, alguma coisa saiu no processo. Como não deveria. Exatamente. E a gente vê muitos caras se vangloriando, não, que eu ponho a mão na massa. Falei, cara, o dia que eu colocar a mão na massa, tá errado. Mas é o que eu costumo dizer assim, eu tenho síndicos hoje aí que são nossos clientes, que eles falam, não, Everton, eu vou lá, eu faço, eu quebro calçada. Cara, eu acho super legal isso. Né? Cada um. Só que eu não faria, né? Porque, como eu falei para você, eu já fiz muita coisa que não estava
no meu escopo. Fiz mesmo, né? E hoje eu enxergo que talvez não seria a coisa correta de se fazer, né? Que eu não deveria ter feito, talvez. Não sei, mas foi feito. Sim. Né? E o que eu costumo dizer, o que foi feito, foi feito. Né? Aprendizado. É aprendizado. Mas aí, e aí voltando, né, naquela questão, hoje o condomínio tem muita oportunidade. E foi o que eu enxerguei quando eu entrei no segmento condominial, quando eu entrei de síndico no condomínio, aí peguei um outro e tal. E aí eu comecei a ver que o condomínio era algo muito bacana de se trabalhar, né? Desafio todos os dias, cobrança todos os dias, tem aquele que aponta o dedo na tua cara, que vai lá e fala que paga teu salário, que você tem que obedecer. Aí você pede aumento, né? Não é bem assim, você está pagando meu salário, mas vamos lá então, vamos conversar. Não é bem assim, né? Então, mas acontece muito isso, né? E aí eu comecei a entender e enxergar que condomínio seria, para mim, realmente uma grande oportunidade. Né? E aí fui desenvolvendo as habilidades que a gente já tem dentro da gente, só que fica ali guardadinha, a gente só descobre quando a gente precisa delas, né? E aí eu comecei a desenvolver essas habilidades, que era comunicação e negociação. Isso ainda como síndico profissional já. E aí vai chegar num momento que eu resolvi que eu não ia ser mais síndico. Né? Quantos anos você foi síndico profissional? Alguns anos, Augusto. O meu último ano como síndico foi 2019. Tá. Né? E aí, dentro desse segmento, eu vivi de tudo, que você puder imaginar. Desde coisas muito boas, gratificantes, como coisas assim, bem pesadas. Né? Bem pesadas. Para você ter uma ideia, incêndio, eu passei por acho que uns 5. Cara. Em condomínio. Tive que entrar dentro de um apartamento pegando fogo para tirar uma menina que estava presa lá dentro. Lógico que eu tinha treinamento, né, necessário, o suficiente para poder entrar ali dentro. Aliás, é um grande detalhe, né? Só para a gente deixar muito claro, os condomínios de São Paulo, principalmente os corporativos, têm um sistema de combate a incêndio, cara, de primeiro mundo. Você tem um sistema de sprinkler, você tem um sistema de detecção de fumaça, você tem que ter um bombeiro civil lá 24 horas, você tem o sistema de iluminação de emergência. O que acontece, aí você vai falar para mim se eu estou errado ou não, é aquela coisa do cara querer ligar algo a mais dentro do apartamento e acabar pegando fogo, né? Exatamente isso. Que é totalmente proibido. Em prédio, pessoal, em prédio comercial é proibido. Você não inicia uma obra sem os projetos, né, devidamente habilitados ali, com a demanda de carga, tudo direitinho. Não faz. E saber se o que você tem ali dentro, né, dentro do teu conjunto, vamos dizer, dentro dessa sala, se é compatível com a capacidade que o seu disjuntor, que o seu quadro elétrico suporta, né? Exatamente. Por que ficou tão rígida, né? As pessoas imaginam que não, mas é sim, São Paulo principalmente. Depois dos incêndios da década de 70, do edifício Joelma e o Andraus. Né? Se vocês pegarem aí, o pessoal que é mais novo, aí tem menos de 30 anos, aí pega as imagens no YouTube. Foi na década de 70, então são prédios comerciais ali próximo ao Centro Velho de São Paulo, onde morreram várias pessoas. E depois daquilo, São Paulo revolucionou na questão de normas de combate a incêndio. Então hoje um prédio ele tem que ter o AVCB, né? O que é o AVCB? Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Dependendo, você tem que ter rede de sprinkler, que é aquele chuveirinho. Você tem que ter detector de fumaça. As portas que são automáticas, elas têm que estar interligadas com o sistema de combate a incêndio para não travar. Os projetos então, enfim, tem muita segurança em cima. E isso recai sobre quem? A administradora do condomínio. Então, se acontece algum sinistro ali, eles vão recorrer à administradora e ver o que aconteceu. Porque mesmo que você, na verdade, acaba sendo corresponsável, você responde um pouco. E no caso de prédio, de apartamentos... Residencial é basicamente a mesma coisa. Hoje é lógico que a gente não tem dentro do apartamento o chuveirinho, né? Porque na verdade a norma não pede, e nem atende. Mas eu estou só citando para o pessoal poder se situar e ver que é rígido, mas não é? Exatamente por conta disso, Augusto, que as pessoas, por falta de conhecimento, que as pessoas acabam cometendo os erros. Principalmente querer ligar ar-condicionado, onde não pode. Exatamente. Porque ar-condicionado ele demanda uma carga de dimensionamento tem que ser correto. Né? Do prédio todo, exatamente. Se você não faz um dimensionamento correto daqueles equipamentos, você pode causar um incêndio. A sobrecarga no sistema. Exatamente. Eu vou te falar uma situação de um incêndio que aconteceu, que foi esse que eu citei para você. Eu tive que entrar dentro de um apartamento para tirar uma menina lá de dentro e depois ainda tive que entrar de novo para tirar um porteiro que tinha entrado
e que não tinha nenhum preparo para combater incêndio, para estar naquela ocasião. Ela simplesmente colocou um pote de feijão para descongelar dentro do micro-ondas e dormiu. E na hora de apertar o tempo, ela colocou lá mais de 1 hora. Eu acho que era para colocar 1 minuto, né? E ela acabou errando e colocou muito tempo. E isso pegou fogo e foi um incêndio grande, né? E ela ficou presa e aí começaram a gritar e a minha funcionária falou assim, Everton, tem uma menina presa dentro do apartamento pegando fogo. Eu estava na administração do condomínio, saí correndo e aí de frente para o apartamento dela morava um rapaz, eu falei assim, me pega uma toalha, né? Molha ela, traz para mim. Aí ele trouxe, eu coloquei na cabeça, baixei, entrei na onde ela estava, tirei a menina. E aí depois o rapaz falou assim, o porteiro está lá dentro. Putz. Aí eu fui, tive que entrar de novo para tirar o porteiro. Consequência, os 2 foram hospitalizados porque inalaram muita fumaça. Graças a Deus não morreram, né? Mas houve toda uma situação onde veio a Defesa Civil para avaliar as condições do apartamento. Não chegou a ser interditado por pouco, né? Mas para você ver o tamanho da proporção do incêndio. E o síndico responde por isso. Sim. Né? Ele que está ali à frente disso. Afogamento, eu tive dentro de um condomínio, né? Tive criança ficando prensada ali no portão, ali porque tá brincando de esconde-esconde. Aí o pai vem e fala assim, mas você não viu isso? Como que você não viu isso? Poxa, mas não é nossa responsabilidade, né? Tudo Situações bem, do dia a dia do condomínio, né? E aí eles acham que você é o responsável por tudo isso, né? Aí teve uma outra situação no dia 24 de dezembro. Eu estava saindo com a minha esposa para a gente comemorar o Natal na casa da minha mãe. Um apartamento começou a alagar e vazar água por todo o hall do andar. Aí deixa eu só dar um adendo. Quando acontece isso, e já aconteceu comigo, quando a água começa a caminhar para o elevador, é onde bate o maior desespero. Por quê? Você tem lá o posto do elevador. Você tem aqui o hall, tá? E você tem aqui o posto do elevador. Se o elevador estiver lá embaixo e essa água cair em cima dele, tchau elevador. E o elevador é um dos itens mais caros dentro de um condomínio, tanto para manutenção quanto para aquisição. Estou falando porque eu trabalhei numa construtora, tempo de obra, cara, foram 7 elevadores, os caras estavam loucos com o preço que era. Exato. E a manutenção é muito cara. Então, quando acontece isso, a principal... Não, exatamente que começa a ir ali para o hall do elevador, começa a descer para o poço. Não é? Exatamente. E aí, poxa, você está arrumado... pronto para passar o Natal. E aí, detalhe, o custo depois daquilo ali que vai para todos, né? Exatamente. É lógico que ali, assim, foi... Claro, uma situação atípica. Foi uma situação atípica, nós evidenciamos que era um problema do morador, né? Só que até você achar esse morador no dia 24 de dezembro, véspera a água de Natal, tá... cara... A água não tem Natal. Cara, e aí você tá lá arrumadinho, o que eu fiz? Tirei sapato, arregacei as calças para cima e, cara, é rodinho ali, ó. Rodinho. E aí você fala, pô, é função do síndico? Não é função do síndico. Não, mas aí, cara, aquilo que a gente falou, da proatividade. Aquilo ali realmente é necessário naquele momento, né? Exatamente. Então, assim, são situações complicadas. E aí, 17 ou 14, eu não lembro exatamente, minha esposa que lembra a data, de dezembro de 2017, eu infartei. Com quantos anos? Você é super novo? E aí... Você tinha quantos anos? Eu não lembro se eu tinha 31 anos... Puta, cara, super jovem. Você infartou? Tive um princípio de infarto, né? E como que você... Qual foi o sintoma? Cara, eu comecei a sentir muita dor no peito. Tá. Né? E aí uma pressão muito grande, assim, algo que você estava onde? Eu estava dentro do condomínio. Tá. Trabalhando? Tá. Um clima horrível, punk. E aí eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei assim, me leva para o médico porque eu tô passando mal. Ela falou, sério? Eu falei, sério, eu tô com dor no peito, meu braço tá formigando e eu acho que eu vou morrer. E ela falou, não, para de graça. Aí a gente foi pro médico e aí ele fez lá eletro e tal. Super jovem, cara. Começou a fazer os exames. E ele falou, Everton, realmente isso aí é um princípio de infarto. E aí depois fiz vários exames, né? A gente foi lá, cardiologista e tudo mais. E aí o cardiologista falou para mim, ele falou assim, olha, seu coração é saudável, mas o estresse criou-se um colapso. Putz. Eu não entendo nada de medicina, mas foi a explicação que ele me deu, que foi o estresse que levou a isso, né? Não sei se realmente foi isso, né? Mas enfim, ele falou que foi isso na ocasião. E aí eu decidi que ali estava na hora de eu tirar o pé.
E aí é que começa a minha trajetória na garantidora. Porque quando eu fui síndico desse condomínio, existia uma inadimplência muito grande. E aí um outro síndico falou para mim assim, Everton, você já pensou em colocar uma garantidora? Aí eu peguei e falei assim, poxa, nunca pensei, não sei nem o que é isso. Ele falou, pô, não, garantidora é uma empresa que vai lá, vai pagar os boletos do condomínio e tal. E aí eu falei assim, poxa, não conheço. Mas segura aí então. Então vamos lá. Então você estava aí, você me falou então, 2019 foi o último ano que você atuou. Ano, é. E foi 2019 que você também teve o princípio de infarto. 17. Ainda foi teimoso, ficou mais 2 anos ainda. Mais 2 anos. Não estava pouco? Vamos, adrenalina mil. E aí você foi e vendo... Porque assim, a pergunta que todo mundo faz, né, cara? Tem como morar num condomínio sem inadimplência? Então, eu achava que não. Hoje... Porque também aí vai outra pergunta que eu vou te perguntar, assim, também desvendando aqui e tirando as dúvidas. Antigamente você tinha a questão da inadimplência, eu não sei se é o termo correto, mas era, digamos que a justiça era um tanto quanto benevolente a isso. Então o cara estava lá com a inadimplência ficava, a hora que der eu pago e tal. Eu não sei qual foi o ano, houve uma mudança, né? Isso. Eu não sei se o nome correto é a lei do inquilinato, também não lembro qual é a lei. E aí teve uma mudança, né? Que agora... na verdade, o que acontece, Augusto? Explica pra gente. Isso é muito importante, não vou falar em anos, né? Mas... Não, sim, mas só a lei pra gente entender como que era o antes e depois. Antes da multa, para quem não pagava a cota condominial, era de 20%. Então, assim, se você atrasasse, 20% de multa. E aí mudaram a lei e... de 20% passou a ser 2%. Então, assim, poxa, você vai atrasar seu cartão de crédito? Não. Você vai atrasar teu carro? Você sabe que os juros e a multa é altíssima. Claro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer... O cara que está ali apertado, ele vai fazer uma escolha. O que ele vai pagar menos de prejuízo, sim, ele vai deixar para depois. Acabou acontecendo que a cota condominial, ela passou a não ser prioridade, né? E os condôminos começaram a atrasar. Só que se o condomínio é uma instituição sem fins lucrativos, significa o quê? Que ele arrecada e paga, né? É lógico, tem um fundo de reserva lá, né? Que é para uma emergência, mas se você não pagar a sua cota, vai faltar dinheiro. Uma hora vai. Você paga o primeiro, o segundo, o terceiro, já começa a ter aquela lacuna. E aí, se uma pessoa não paga, ok, é uma situação. Agora, se 20% do condomínio não paga, como que você faz? Vai entrar em colapso. E eu vivia essa realidade, porque eu não sabia o que fazer, até que me apresentaram a garantidora, né? E aí eu comecei a estudar e aí eu contratei uma garantidora para esse condomínio que eu era síndico. O que é uma garantidora? E aí eu vou te falar o que é garantidora. Garantidora hoje é uma empresa de cobrança que faz a antecipação da receita condominial para os condomínios. Tá? Então, é diferente de uma empresa de cobrança comum. Certo. Tá? Por quê? A gente vai antecipar para o condomínio a receita dos moradores, como se todos os moradores tivessem pago a sua cota em dia. Então, o condomínio ele existe, ele faz uma projeção de 1 ano daqueles condôminos. Olha, em 1 ano a gente tem uma arrecadação X. E em cima dessa projeção, vocês entram com... Na verdade, funciona da seguinte forma. Explica aí. Todo mês, você faz a arrecadação e a emissão dos boletos. Perfeito. A administradora lança para todas as unidades o boleto que tem a cota condominial, ordinária, extraordinária, rateio de água, luz, gás, todas as despesas estão dentro daquele boleto. Certo. Todos os moradores pagam e tem a fatia que não paga. O que eu faço? A administradora me manda essas despesas, eu lanço esses boletos, tá? Mando para todos os moradores. Vencimento, dia 10. No dia 11 eu repasso na conta do condomínio a receita integral, como se todos os moradores tivessem pago a sua conta em dia. Perfeito. Ou seja, o condomínio fica livre da inadimplência. Ele não sofre o impacto da inadimplência. O que significa isso? O fluxo de caixa do condomínio fica totalmente estabilizado, porque ele sabe exatamente quanto vai entrar na conta dele, e o dia que vai entrar na conta dele. Ele não vai ter aquela variação. Ele não vai ter Consegue variação. fazer um planejamento bem melhor, né? Exatamente. E aí o que acontece? Everton, mas e a inadimplência? Deixa de existir? Não. Não. Continua existindo, porque eu cobro em nome do condomínio, tá? Então, assim, a inadimplência ela continua existindo. Só que aí quem vai fazer essa gestão de cobrança é a minha equipe. Nós é que vamos entrar em contato, nós é que vamos ligar, nós é que vamos fazer toda essa gestão para que o condomínio não se preocupe mais e passe a usar o dinheiro dele de uma forma consciente.
Tá? Então, você ter uma garantidora é exatamente isso, você ter controle do teu fluxo de caixa. Ele vai ter duas coisas bem importantes, né? Tempo e dinheiro, né? Porque ele não vai precisar gastar o tempo dele em cobrança, que vai determinar um tempo ali, não tem jeito, e o dinheiro, né? Então ele vai ter tempo para gerir aquele dinheiro que já vai estar projetado de uma maneira mais eficiente ali, e você dentro da receita dele. É quando a gente é CLT, a gente é contratado, a gente sabe exatamente qual que é o nosso salário e o dia que a gente recebe. Exatamente, já conta com aquilo ali, né? A garantidora para o condomínio é exatamente a mesma coisa, Augusto, porque você sabe exatamente quanto vai cair na conta e o dia que vai cair. Ou seja, você sabe que você vai se programar a partir daquele momento. Isso é uma garantidora. Isso é uma garantidora. E quando que quem te apresentou essa garantidora? Você pesquisou? Esse síndico me falou, ele falou, pô, Everton, você está com inadimplência, tem uma garantidora aqui e tal, vou te apresentar. Eu falei, pô, mas isso não funciona, cara. Isso em 2016, tá? No meio do meu mandato ali de síndico. Eu falei, mas isso não funciona. Ele falou, não, funciona, eu uso no meu condomínio, funciona, conversa com eles. E aí eu comecei a usar esse produto dentro do meu condomínio lá onde eu morava, né? E aí uma outra empresa, né, entrou em contato comigo, que fazia a mesma coisa, né? E aí ele se apresentou, ele falou assim, poxa, meu nome é Luiz e tal, eu queria fazer uma apresentação para você, eu tenho uma empresa garantidora. Eu falei, não, eu já tenho uma garantidora aqui no condomínio, né? Eu falei, não, mas vamos conversar, deixa eu entender a sua empresa, tudo, né? E aí a gente conversou tudo, ele apresentou, eu falei assim, olha, agora no momento eu não vou trocar a minha porque a gente contratou recentemente, mas, poxa, legal saber que, né, tem outras no mercado e tal, vamos manter contato. E acabou que a gente manteve o contato, né, eu e o Luiz, e aí, depois desse período, né, que eu já contei aqui, que aí eu tive o princípio de infarto e tal, e aí em 2019 eu decidi sair da figura de síndico, né, e aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu fui para Curitiba. Voltar para engenharia. Não era uma opção. Não era? Não era. E aí eu fui para Curitiba, né, para fazer uma viagem. E aí eu decidi visitar o Luiz, porque a gente só se falava por telefone, né, WhatsApp. Que havia visitado você. Ele tinha feito uma ligação, a gente conversou. E aí eu falei, poxa, eu sei que o escritório dele fica aqui em Curitiba, eu vou lá. Aí liguei para ele e falei, tô em Curitiba, posso ir aí fazer uma visita? Aí ele falou, não, pode. E aí ele me apresentou um projeto que ele tinha de abrir um escritório em São Paulo de uma garantidora. Né? Ele falou assim, Everton, eu estou com a ideia de abrir um escritório em São Paulo, né? Da garantidora lá em São Paulo. E aí ele fez a proposta, ele falou, você topa esse projeto comigo? Eu falei, topo, poxa, tô parado aqui, não sou mais síndico, né? Não vou voltar para engenharia. Então, mas você vê como que é as coisas, quando a pessoa sabe fazer uma apresentação e sabe se conectar, o cara veio, você já tinha um produto, você não descartou o cara, atendeu ele por você super bem, o cara manteve o seu contato e apareceu um negócio. Então, aí ele me apresentou o projeto, né? E aí era para fazer a área comercial da empresa, né? Desenvolver o produto aqui em São Paulo mesmo, né? Não era para ser sócio. A sede era lá em Curitiba. A sede era em Curitiba, só que ele ia abrir um novo escritório aqui em São Paulo. E aí ele perguntou se eu topava, né, ser o comercial dele aqui em São Paulo. Eu falei, não, bacana, né? E aí ele pegou e a gente começou esse trabalho junto, né? De prospecção, de divulgação. No começo foi muito difícil, Augusto. Porque quando se apresentava o produto, todo mundo tinha restrição, achava que não prestava, achava que não ia dar certo. Porque é uma coisa que você não... Era totalmente novo, né? Aqui em São Paulo. Apesar de... nós estamos hoje, o grupo, né, já está há 42 anos no mercado. Em Curitiba, isso é automático, os condomínios já nascem com garantidora. E aqui em São Paulo existia muita restrição. E aí, quando eu comecei esse trabalho, eu te confesso que chegou uma hora que eu falei assim, poxa, não é possível, tá tão difícil, né? Será que vai dar certo? Só que aí a gente insistiu, né? E aí aqui veio o projeto, né? Que o Luiz hoje é muito mais que meu sócio, é meu amigo, meu irmão. Né? E aí ele falou, Everton, dando certo, a gente tem uma ideia aqui, a gente vai abrir um escritório com você aí em São Paulo. Aí eu falei assim, poxa, era o que eu estava buscando, né? E aí deu super certo o projeto do primeiro escritório, né, que veio aqui para São Paulo como Duplex Solution São Paulo. Deu super certo, a gente conseguiu conquistar vários condomínios. E aí a gente abriu... Já tinha um escritório em Campinas, né, que foi inclusive o que ele me procurou para prestar serviço, onde eu falei que eu já tinha uma prestadora, né?
já tinha um lá em Campinas, e aí eu comecei a fazer a prospecção aqui, comecei a prospectar em Campinas também, né? E a gente começou a fazer esse trabalho em conjunto. E aí foi onde a gente conseguiu abrir mais um escritório, né, em São Paulo. Aí eu entrei como sócio da empresa, né? Aí foi a Duplix Solution Sudeste, né, que a gente fica aqui no condomínio, a Duplix São Paulo também. E aí eu virei sócio do grupo, né? E aí a gente começa um trabalho realmente de expansão. Aí nós juntamos as empresas, virou o grupo CDG, que hoje é formado pela Confidence Solution, Duplix Solution e Garante Solution, né? Então aí nós criamos o grupo, começou a estruturar de uma forma diferente para fortificar todas as marcas, né? Para fazer as marcas crescerem de forma iguais, né? E você no lugar do Luiz? Vamos supor que você é o Luiz. E o Luiz olhando para o Everton. O que chamou a atenção do Luiz para chamar o Everton? Primeiro, para um trabalho, né? E um trabalho bem desafiador. Porque assim, eu falo porque hoje eu estou do outro lado do balcão. Então, quando a gente contrata alguém, já é vendo características naquela pessoa, de problemas que ela pode resolver e de soluções que ela pode trazer. Então, acredito eu que o Luiz tenha visto isso em você. Agora, para se tornar sócio numa empreitada dessa, qual é a característica que você acha que fala, cara, ressaltou aqui? Isso é bom, isso aí eu vou até perguntar para o Luiz depois. Não, mas Luiz, sem querer eu te coloquei numa rascada, mas... Não, mas a gente fala muito sobre isso, né? Eu e o Luiz, a gente é muito parecido, né? A gente tem um perfil muito parecido. Tanto é que a gente fala que a gente tem uma conexão assim muito boa, né? E eu acho que foi muito desafio mesmo, né? E a confiança. Porque houve uma confiança mútua ali logo de início que é o que a gente fala, né? O santo bateu e pronto, né? E deu certo, né? A nossa parceria e vem dando desde sempre, né? Porque, cara, ninguém cresce sozinho. Então, putz, ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho. Então... Não, e eu costumo dizer, Augusto, que assim, o trabalho que eu faço é só uma pontinha. Claro. Né? É só uma pontinha que acaba ligando toda a máquina, que todos acabam trabalhando em conjunto. Porque não adianta eu vender e a minha equipe não entregar. Boa. Tá? Porque quando você vende... Até anotar essa daí. Entra naquilo que eu estava falando. Você vende, você tem que entregar. Se eu chegar lá e falar assim, olha, minha empresa faz, minha empresa é boa, minha empresa é... E eu não entregar, não vale de nada. Então, tudo que você vende, você tem que entregar. Se você falar que você vai fazer, você tem que fazer. Porque senão a sua credibilidade acaba caindo. Não, então, esses são os valores que a gente pauta na empresa. Então, cara, eu quero ter alguém comigo, essa pessoa tem que ser leal. Exato. Né? Lealdade em primeiro ponto, né, cara? Porque o restante você treina. Então, existem algumas coisas que você já nascem com você. Algumas habilidades você já tem, você só precisa desenvolver. Esse é o grande ponto, né? E hoje eu costumo falar que assim, a gente tem uma equipe muito boa. Né? A gente tem meninas que atendem, nós temos os nossos gerentes administrativos financeiros. Eu conheci só uma parte, eu fui lá no seu escritório. Eu conheci só uma pequena parte. E nós temos as outras pessoas que são muito competentes, que trabalham com a gente. Né? E eu, ao longo desse tempo que trabalho com eles, fui aprendendo. E o que você mais aprendeu? Você fala, cara, não... Gestão de pessoas aqui. Processo, beleza. Processo a gente sabe que ele é mútuo, a gente entende que ele sofre ajustes. O processo ele é dinâmico, ele não é engessado. Se fosse um processo engessado, a Ford não, né? Não é isso. A coisa ela é orgânica, ela é viva. Mas dentro desse processo, dessa cadeia de resolver problemas, qual que você fala, cara, a maior lição que eu aprendi lidando com pessoas foi isso aqui, ó. A característica principal que essa pessoa precisa ter é isso. Em qualquer segmento, independente Augusto, eu costumo dizer o seguinte, você trabalhar com o público, seja com funcionários ou seja com clientes, porque hoje são os meus clientes ali na ponta. O cara que paga o boleto, ele é meu cliente. Sim. Você tem que estar preparado para tudo. Então você tem que ter ali um autocontrole muito grande. Eu já cheguei a ouvir em assembleia coisas absurdas. Então, assim, eu acho que o autocontrole que você desenvolve, falando do meu segmento, tá? O autocontrole que você desenvolve tem que ser algo primordial, porque senão você se perde. Você escuta que nem outro dia eu escutei numa assembleia, a mulher virou para mim, olhou para minha cara e falou assim: você está muito desaforado.
Poxa, você está ali fazendo a sua apresentação, você está fazendo a sua explicação, por que você está sendo desaforado? Depende muito do jeito que a pessoa também está indo para lá. Se ela está indo querer ver algo, ela vai ver, né? Colocou na mente dela. Então, assim, eu acho que o principal objetivo, a principal habilidade que eu desenvolvi foi essa. Porém, quando eu entrei como sócio, né, a Fran, que é a minha sócia, ela pegou e ela me deu total autonomia, né, para gerir a empresa. Mas eu aprendi muito com ela sobre essa questão de como fazer essa gestão do início ao fim. Né? Porque ela já faz isso com maestria, ela já conhece o processo de ponta a ponta. Eu não. Então tinha coisa que eu não conhecia. Então, mas aí volta naquilo que a gente falou. As habilidades você treina. Exatamente. Habilidade dá para treinar. Você pegar aqui, Augusto, sei lá, daqui 4, 5 meses você já está dentro dessa operação aqui minha, você já está. Mas se o cara... Aí volta de novo. Se o cara não tem autocontrole, se o cara não é leal... Aí cai naquele turnover de empresa. Putz, por que as pessoas só duram X tempo naquele lugar? Cara, quando você vai ver as demissões, é tudo questão comportamental, não é técnica. Porque lá atrás, na década de 80, 90, cara, o que se dava muita importância? Principalmente no segmento da indústria, currículo. E pouco se falava em comportamento. E hoje está contrário. Hoje você se fala mais de... Por quê? Porque você treina esse cara. Você treina esse cara. Mas você sabe que uma história que eu conto, que é muito engraçada, né? Eu participei de um processo seletivo, isso há muitos anos atrás, para trabalhar na Globo. Nem tanto, você é tão velho assim, não, né? Nossa, mas comecei a trabalhar muito novo, né? Então, assim, aí participei de um processo seletivo para trabalhar na Globo. Sério? E era o meu sonho. São Paulo ou Rio? São Paulo. São Paulo. E era o meu sonho trabalhar lá. Era um ótimo salário, ótimos benefícios, né? E, poxa, participei de um processo seletivo, tinha 20 rapazes, ficou 10, ficou 5. E aí, quando ficou, acho que 3, 4 meninos, eu comecei a acreditar. Eu falei assim, opa... Funil fechou. E aí ficou eu e um outro rapaz, né? E aí a gente sentou numa mesa, que nem a gente está aqui. O rapaz sentou do meu lado, do outro lado sentou o gerente do departamento e a menina do RH. E aí ele perguntou, ele falou assim, vou fazer a mesma pergunta para os dois, gostaria que os dois respondessem, né? A famosa pergunta de RH. E aí eu falei assim, pode começar com ele, né? E aí o rapaz até olhou para minha cara e o gerente falou assim, você se importa? Ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou assim, a pergunta é, por que você acha que você deve ser contratado e não ele? Né? E aí o rapaz começou a falar assim, não, porque eu fiz pós-graduação, MBA, estudei no exterior, fiz isso, fiz aquilo. Aí ele falando, quase que eu me convenci de que ele tinha que ser contratado. Não, dá uma vaga para ele, contrata ele. E aí eu falei assim, poxa, cara, o que eu vou falar, né? E só que aí na hora que ele começou a falar, eu consegui entender que ele tinha a teoria do negócio e ele não tinha a prática. Puta, que sacada, hein? E aí a hora que o cara pegou e falou assim, aí ele respondeu, ele falou assim, e você, por que você deveria ser contratado? Não, aí eu falei assim, tudo isso que ele falou é teoria. Eu tenho a prática, eu já trabalho na área há muito tempo. E aí ele falou assim, só isso? Eu falei, eu acho que só. Aí a gente saiu, a menina do RH falou assim, a gente entra em contato para falar, né, quem passou, quem não passou. Eu falei, tá bom. Eu saí de lá, estava indo para o ponto para pegar o ônibus, ela ligou. Ela falou, Everton, então, a gente ligou para te dar a notícia. Eu já estava na cabeça que ele ia ser contratado, né? E ela falou assim, te dá os parabéns, só você trazer a documentação. Sério? Aí eu falei, poxa, que legal, cara, fui contratado. Eu queria entrar lá, entrei. E aí, cara, você não vai acreditar. Eu trabalhei um dia na Globo. Um dia? Um dia. E como que é trabalhar um dia na Globo? Não deu nem para ter experiência, né? O que aconteceu? Um dia. Quando eu fiz aí eu levei a documentação e a menina do RH falou assim para mim, Everton, me fala um pouquinho do teu temperamento. Você é uma pessoa tranquila? Eu falei, super tranquilo. Quem me conhece sabe disso, né? E aí eu peguei e falei, não, eu sou super de boa, super tranquilo. Ela falou, então tá bom. Eu falei, por quê? Ela falou, não, por nada. Cara, no primeiro dia, resumindo, né? No primeiro dia, o gerente da área era um cara que estava totalmente surtado. O cara, no primeiro dia, o cara me xingou. Faltou com respeito. E aí a gente começou a discutir, alterar o tom de voz ali dentro do departamento. Todo mundo começou a olhar. E aí ele apontou o dedo para mim e falou assim, você não precisa trabalhar. Eu falei, não, eu preciso. Eu só não preciso de um cara grosso e mal educado que nem você para ser meu chefe.
E aí ele falou, você está demitido? Eu falei, fica tranquilo, eu mesmo me demito. E aí eu saí do departamento e fui em direção ao RH. E aí, a hora que eu virei o corredor, a menina estava com as duas mãos na cabeça, assim, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não dá. Eu falei, agora eu entendi o porquê que você perguntou aquela hora por que eu era tranquilo. Ela falou, Everton, você é o terceiro que não fica. Aí eu olhei para ela e falei assim, óbvio, né? Aí entra numa questão que eu falei agora há pouco para você. Eu falei assim, eu vou te contar uma história. Quando a máquina não funciona, não adianta você ficar trocando as pecinhas. Você tem que trocar a peça principal, senão a máquina não vai funcionar corretamente. E aí ela falou para mim assim, Everton, mas essa peça principal a gente não pode trocar. Eu falei, então, saio eu. E aí, né, eu acho que entra muito nisso, né? Você tem os seus objetivos, você tem que conquistar, mas tudo na nossa vida tem um preço, Augusto. E você tem que saber qual que é o preço que você está disposto a pagar. Quando eu vim para ser parte do grupo CDG, né, hoje a gente é uma família, existia um preço que eu tinha que pagar. Né? Nós passamos por essa etapa, eu paguei esse preço e hoje a gente vem caminhando muito bem, graças a Deus. Né? Já tivemos ofertas de compra da empresa, né? Nós não vendemos, não vamos vender, né? Mas eu acho que entra muito nisso. Né? O trabalho que você faz, a dedicação que você coloca naquilo que você faz, se você ama o seu dia a dia, né? Então eu acho que é muito desse cenário. Hoje o Grupo CDG aqui em São Paulo a gente está caminhando, está indo bem, estamos estabilizados, né? Hoje a gente garante a cota condominial aí de milhares de unidades, né? Então a gente está num cenário muito bom de crescimento, né? Então hoje nós temos aqui em São Paulo 4 unidades, né, abertas. A gente tem aí alguns projetos aí para expansão. Dá para adiantar alguma coisa? Por enquanto não. Mas o grupo está crescendo. O grupo está crescendo. Você falou em off o que eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. O grupo está crescendo, muito a gente tem projetos novos, né? Então, assim, tudo é desafio. Ser empreendedor não é fácil, né? Às vezes eu falo para minha sócia, né? Eu falo assim, essa parte aí você não me contou, não. Essa parte aí, se eu soubesse, né? Se eu soubesse, principalmente o nosso grande sócio, né? Que é o governo, mas tá tudo bem. Mas assim, hoje o Grupo CDG, né, teve origem lá com o Dr. Queiroz, isso há 42 anos atrás, com a ideia de garantir a receita condominial desses condomínios inadimplentes. Porque, na verdade, a gente está falando aqui, mas ninguém inventou a roda. Não. Vocês simplesmente aperfeiçoaram algo. O Dr. Queiroz, na verdade, por uma linha. O Dr. Queiroz hoje ele é nosso sócio, né? Então ele faz parte do nosso grupo. E a gente, é lógico, a gente vai aperfeiçoando as ideias, né? Claro. Às vezes a gente tem uma ideia nova, a gente coloca ali em prática e tudo. Porque é exatamente isso. Você não está ali para inventar a roda, e sim para aperfeiçoar um conceito que já existe. Né? E hoje o Grupo CDG está estabilizado, ele vem crescendo cada dia mais e a gente vem enxergando novos horizontes exatamente por conta do bom trabalho que é feito. Né? Então, assim, quando você tem uma equipe... E com seriedade, né? Com seriedade. Você tem uma equipe estruturada que consegue entregar um trabalho legal e você faz um trabalho com seriedade, é aquilo que eu falei, você vendeu, você tem que entregar. Né? Então, isso funcionando... é o que importa. E não entregar de qualquer jeito, entregar com qualidade, que aí volta de novo aquilo que nós estamos falando. Não adianta você chegar e vender um baita de um produto, cara, eu tenho um produto aqui, mas, cara, se a ponta da linha que te responde no WhatsApp, cara, não vai funcionar, não vai rolar. A gente não consegue avançar. Isso daí. Né? Exatamente. Everton, a gente vai chegando no final aqui, cara, e foi um bate-papo bacana. Foi. Gostei muito mesmo. E dentro de tudo isso que você vivenciou pelo empreendedorismo, as maiores lições que você tirou de um lado positivo e as maiores lições que você viu assim de um lado negativo, tirando um insight geral hoje, como... O que eu costumo dizer, Augusto, é assim... Como pessoa. Ser empresário não é fácil aqui no Brasil. Né? Existem muitos desafios. Mas se você tem uma ideia, e se você tem um objetivo na sua vida, você tem que seguir em frente. Né? Tudo é possível. Você só tem que seguir um plano, traçar uma meta, né? E de que forma que você consegue chegar lá no seu objetivo. Eu acho que isso é o mais importante. Boa. Everton, obrigado pelo bate-papo. Vai ter a segunda
o segundo episódio, que a gente vai falar de situações no condomínio que você vivenciou. Não deu pra gente falar tudo aqui, porque ia ficar muito extenso. Mas obrigado por essas informações que você trouxe sobre os recebíveis de condomínio, como é que funciona, essa expansão aí do grupo CDG. E, cara, deixa aqui suas redes sociais para nossa audiência, como é que faz para te contactar, site, rede social, como é que é? Fica à vontade. A gente também vai colocar aqui embaixo todos os contatos do Everton também na descrição desse episódio aqui no YouTube. Mas, cara, fica à vontade, dá o seu recado aí. Temos o Instagram, através do Instagram consegue fazer contato com a gente lá, o Grupo CDG, pode procurar lá, que aí a gente consegue entrar em contato. Que, aliás, ninguém mais usa site, né? O site é só para falar que tem. O pessoal vai conferir o resultado lá no Instagram, né? Na verdade, assim, hoje a gente tem o nosso site, que a gente, pra gente é muito Qual que é o site do... né? A gente está fazendo uma migração, fazendo um único site, porque a gente tem o site das empresas, né? Mas o site hoje, o usuário, o nosso cliente usa muito lá para acessar o boleto, para pegar o boleto. Tem um intranet deles lá. Isso, então tem lá, ele joga lá o acesso dele, ele consegue ter acesso ao histórico financeiro da unidade dele. Legal. Então o nosso site ele é muito funcional, ele é muito usual. Perfeito. Porém, para o cara que quer conhecer, eu acho que o Instagram hoje é a melhor ferramenta. Sem dúvida. Né? Porque sem você dúvida. tem ali propaganda. É um fórum aberto ali do que está ali. Então você tem os seus seguidores, às vezes tem o depoimento de um cliente que já usa o seu serviço. Então o Instagram eu acho que é muito importante. Qual que é o Instagram de vocês? O Grupo CDG. O Grupo CDG. Isso, o Grupo CDG. Depois a gente coloca lá na legenda. A gente coloca. Mas aí a gente consegue, através do Instagram, responder dúvida, entrar em contato com a gente, falar um pouquinho. E a gente consegue aprofundar um pouco mais. Perfeito. Everton, mais uma vez, obrigado mesmo, de coração. Imagina. E, gente, se fez sentido para vocês aqui esse episódio, se vocês gostaram, tiveram algum insight aqui, coloca aí nos comentários pra gente, a gente também vai estar respondendo. E, de novo, quer ser um patrocinador aqui desse canal? Cara, quanto que é a cota, Augusto? 10 mil, 30 mil reais? Nem um pouco. Dá uma curtida, dá um like, compartilha esse episódio com a sua rede de contatos aí, que você está sendo um dos maiores patrocinadores desse canal, tá bom? Everton. E vem pro Grupo CDG. O Grupo CDG tá aí para solucionar o problema. Se você tem condomínio, manda o seu contato aí pro síndico, seja lá para quem for. E as construtoras também, né, que fazem incorporações também. É importante tá fazendo esse contato, né? Eu vou falar que hoje tem gente de imobiliária, de todo tipo, que entra em contato com a gente. Né? Exatamente. Então isso é importante. Então, gente, mais uma vez, Everton, brigadaço mesmo. Imagina. Valeu. Falou, gente. Tchau, até o pessoal. próximo. Até mais.